Bom, queridos, partindo para o estudo, te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, tá? Dá um pause aí no vídeo para você abrir a sua Bíblia e nós leremos juntos, tá bom? Diz assim, tem como título a queda do homem e diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Até aí, queridos. Vou estar orando para que Deus abençoe o nosso estudo agora pela manhã, tá? Senhor Deus, muito obrigado por este momento em que podemos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso conhecimento, os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender a Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer falar para o Teu povo nesta manhã. É o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, nós estamos falando sobre a origem do pecado na raça humana. Nós conversamos na última aula, lá na classe Débora, que a origem do pecado mesmo, inicial, não foi com Adão e Eva, tá? Isso é um outro estudo, mas eu vou dar uma pincelada só para quem ainda não sabe, que a origem do pecado aconteceu lá no céu, com Lúcifer, o famoso diabo, Satanás, Sapricó, não sei como você costuma chamar ele, capeta, enfim. Começou lá com ele. Ele era um anjo de luz, ele tinha um grande cargo lá no céu. E o mal começou a aparecer no coração dele, foi gerado no coração dele porque ele teve inveja de Deus. E ele queria ser maior do que Deus. E não só ele começou a ter inveja, como também ele promoveu uma rebelião dos anjos lá no céu, que todos começaram a concordar que Deus era muito todo-poderoso e que eles poderiam se igualar a Deus ou ser maiores do que Deus. E aí o mal foi gerado então no coração de Lúcifer por conta da inveja. Os anjos eram seres de livre-arbítrio, eles também tinham o direito de escolha. E o Lúcifer, junto com alguns poucos anjos, decidiram sentir inveja, dar ouvido para essa inveja, se rebelaram contra Deus, e foi aí que a origem do mal, do pecado, apareceu. E o resto da história você vai ler lá em Ezequiel, que você vai conseguir entender. Mas o caso da nossa história de hoje é sobre a origem do pecado na raça humana. Como é que foi que ele apareceu aqui na nossa raça humana? Por que que hoje nós somos pecadores? Nós nascemos em pecado, como já dizia o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. E mesmo a criança recém-nascida, que a princípio nós entendemos que está no tempo da inocência, ela foi concebida em pecado e é uma criança pecadora. Se não se arrepender dos seus pecados, como todos nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como Senhor de nossas vidas, a criança pode sim ser levada ao inferno, não é mesmo? Todos nós precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que é tão importante papai, mamãe, titio e titia falar de Jesus Cristo e da salvação para todos os seus filhos e sobrinhos e netos e tudo mais. Fale de Jesus, pregue sobre Jesus em todo o tempo, porque todos nós precisamos reconhecer em Jesus o nosso Salvador.
Mas isso também é um outro estudo para uma outra hora. No momento nós vamos falar como é que foi então que esse pecado entrou na raça humana, não é mesmo? Tinham dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. E eles tinham tudo de bom. Eles viviam um tempo de bênçãos, de prosperidade, bênçãos sem medidas. Eles não tinham dificuldade com nada. Eles estavam no Jardim do Éden, tinham várias árvores frutíferas que davam frutos agradáveis aos olhos e bons para comer, como lá em Gênesis 2 já fala. Eles tinham domínio sobre os animais, mesmo os animais selváticos, os leões, os tigres, seja lá qual animal mais selvagem você possa imaginar aí, eles tinham domínio sobre esse animal. Eles conseguiam dominar, viviam bem, podiam andar um do lado do outro, que o leão com certeza não ia comer Adão, porque ele tinha domínio sobre esse animal. Eles tinham um ao outro, homem e mulher. Eles eram companheiros. Viviam sozinhos no Éden e não existia maldade. Ele não olhava para ela com inveja nem com raiva, nem ela olhava para ele com inveja ou com raiva porque ele não lavou a louça ou não fez a comida. E aí o homem ficou com raiva da mulher porque não fez a comida, a mulher com raiva do homem porque não lavou a louça. Lá no Jardim do Éden não tinha nada disso. Só tinha amor, dois companheiros e um amor. Deus também deu para esse homem a oportunidade de ter um trabalho. Deus deu ordens para ele para dar nome a todos os seres viventes. Então isso era um trabalho árduo, né? Porque se for ver lá na biologia, né, quantos animais tem aí na vida, são milhões e todos eles o homem tinha que dar esse nome para eles, então isso era um trabalho. E ele também tinha o trabalho de cultivar e guardar o Jardim do Éden. Esses eram os trabalhos que Deus deu para o homem nessa época. E a mulher veio para ser sua auxiliadora em todo o seu trabalho. Deus também deu para Adão um dia de descanso. E olha o que eu aprendo aqui com Deus, que Deus não gosta de preguiçosos, viu? Você que acha aí que com essa quarentena aí vai dormir todos os dias da sua vida, não vai fazer nada, nem na casa, nem em lugar nenhum, meu querido, Deus não gosta de preguiçoso. Nós temos um dia para o descanso. Deus nos concedeu um dia para o descanso, assim como concedeu para Adão. Mas nos outros dias nós temos que nos levantar, sacudir a poeira, arrumar a cama, arrumar a louça, o banheiro, enfim, tá de quarentena, ajeita a tua casa. Quando você voltar pro trabalho, a sua casa vai estar, brilhando, sabe aquele basculhante que há um tempão você tá sem tempo para limpar ele? Pois é. Aproveita a quarentena, porque Deus não criou preguiçosos e não apoia a preguiça. Então aproveita esse momento, mas também tire um tempo para descansar, né? Mesmo porque o descanso também foi criado por Deus, Ele nos ensinou a descansar. Ele mesmo, sem necessidade de descansar, tirou o 7º dia para descanso, mas não foi para descansar Ele, foi para nos ensinar que nós precisamos descansar também, mas não é todos os dias, hein? É um dia somente. E aí, além de tudo isso, o Senhor presenteou Adão com a liberdade de escolher e o colocou à prova, uma prova moral. Deu apenas uma única ordem para o homem. Adão e Eva, todas essas árvores que estão aqui, frutíferas, agradáveis e de bom alimento para vocês podem comer quantas vezes vocês quiserem comer. Eu também coloco no Jardim do Éden a árvore da vida. Mas lá no meio do Éden tem uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Dessa, vocês não vão poder comer. É a única ordem que Deus deu para Adão e Eva. Não poder comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para que Deus deu essa prova para Adão? É porque Deus é mau e queria ver o homem pecar? Será que era isso que Deus queria? Meu querido, minha querida, Deus é nosso Pai, Ele é nosso Criador. E qual pai quer ver o filho pecar? Nenhum pai quer ver o filho pecar. Mas nós, como pais e mães, né, sabemos que para criar um caráter bom em uma criança, você precisa pôr essa criança à prova de certas coisas.
Você precisa, por exemplo, dar uma ordem para o seu filho e sair de cena. Eu vou sair, o doce está na geladeira, o doce que ele mais gosta. Quando eu voltar, eu quero que o doce esteja lá. Para que você vai fazer isso, mãe? Para tentar o seu filho? Não, é para dar para ele caráter. Para que você possa ter confiança no seu filho e o seu filho possa ter uma palavra só. Tá bom, mãe, eu não vou comer. Quando você volta, a sua ordem tem que ser cumprida. E Deus também fez isso com Adão e Eva. Ele queria gerar em Adão e Eva um bom caráter. Eles só tinham uma única ordem, uma única obediência: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, eles não conseguiram cumprir essa ordem. Eles caíram. E aí eu volto na maneira como eles viviam tão bem, tão felizes, com tudo do bom e do melhor, sem precisar correr atrás do pão de cada dia, como hoje nós temos que correr. Todos os dias a gente tem que correr atrás do pão daquele dia. Adão e Eva não tinham essa necessidade, eles tinham de bandeja. O trabalho deles era manter aquilo que Deus já tinha feito e criado. Só precisa manter, Adão. Só mantém. Não tinha trabalho com nada, assim, braçal, difícil. Não tinha choro, não tinha luto, não tinha doença, não tinha coronavírus. Não tinha nada disso. Era bênção em cima de bênção, em cima de bênção. Com a necessidade que o homem tinha naquele momento de pecar contra Deus, de desobedecer a ordem daquele que criou eles, que deu para eles tantas coisas boas. Qual a necessidade que eles tinham de desobedecer a Deus? E aí, pensando nisso, eu volto aqui para nossa realidade. Quantas bênçãos, meu querido, você já recebeu na sua vida desse Deus? Quantas bênçãos? Quantas vezes você não tinha nada para comer dentro da tua casa e alguém do nada surgiu com uma bolsa de alimento e te deu sem você pedir nada nem falar nada, só deixava para Deus conhecer? Quantas doenças graves você teve ou alguém perto de você teve e você orou e Deus curou? Quantos milagres você já viu acontecer na tua vida? Quantos? Mas agora que você está sendo posto à prova, você vai contra Deus e vai desobedecer a ordem dele? Qual é a nossa atitude quando a gente é posto à prova, como Adão foi posto à prova? Será que nós vamos nos manter firmes na obediência ao Pai? E o que ele nos deu de ordem nos dias de hoje? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje você está aí, ó, dentro da tua casa, não pode sair, mas você tem esse método aí, olha, a internet, que você pode falar de Deus para toda e qualquer criatura. Pode falar no áudio, pode falar filmando, pode falar escrevendo, mas você pode cumprir a ordem de Deus. Sabe qual a ordem que Deus deu para nós também? O nosso alimento diário. Sabe qual é o nosso alimento diário? Tá aqui, ó, é a palavra do Senhor. Quantas vezes nessa quarentena você parou para ler a Bíblia? Quantas vezes você pegou para estudar, para conhecer um pouco mais de Deus enquanto você está aí ansioso, ocioso, sem nada para fazer porque está em quarentena? Agora, quantos livros você já leu na quarentena? 2, 3, 4? E quantos capítulos da Bíblia você conseguiu ler? Não vale vídeo não, viu? Ver alguém lendo, não vale não. Brincadeira, gente. Claro que a gente também se alimenta com os vídeos e pregações que tem aí agora na internet, ainda mais nos horários de culto, né? Com certeza, junto com esse, vai ter muitos outros na internet, a gente pode se alimentar deles também, com certeza são bons para nossa saúde mental e para nossa saúde espiritual. Mas nós devemos sempre ler a Bíblia em todo momento, tá?